de Deus em Romanos capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao 21, amém? Romanos capítulo 12, do verso 1 ao 21. Que tem alguma Bíblia, já colocam um título, que no original não está, mas a nova vida, E a mensagem de hoje, amados, através desse texto, o tema será vidas transformadas, relacionamentos transformados. Amém? Você pode repetir isso? Vidas transformadas, relacionamentos transformados. Amém? Romanos capítulo 12, do 1 ao 21 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que vos convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções, assim também nós, com quantos muitos, somos como um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se no fazer; ou que exorta, faça com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia; detestai o mal, apegando-vos ao bem; amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos sempre na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Glórias a Deus. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai misericordioso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, reunidos com nossos irmãos, nossas irmãs, mesmo em pequeno número, Senhor, mas nós sabemos que Tu se faz presente aqui. E nós estamos aqui, Senhor, como nós prestamos um culto a Ti, Senhor, e agora a Tua palavra, Senhor, será ministrada, que Tu possa estar usando o Teu servo, Senhor, da maneira que Tu queres usar, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha fazer morada na nossa vida. Meu Deus, repreende
Repreende todo coração rebelde, todo coração, Senhor, insensível à tua voz, em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra quebre qualquer empecilho, Senhor, e que ela venha com poder sobre a nossa vida. Que a tua palavra, Senhor, a tua santa palavra poderosa, venha transformar a vida de cada um de nós, dia após dia, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu falei aqui, o tema dessa mensagem é vidas transformadas, relacionamentos transformados. Amém? Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, se você ler essa carta do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo trata da doutrina, né? E do capítulo 12 em diante, Paulo vai tratar sobre o dever dos cristãos, o dever daqueles que realmente são salvos, né? Que tiveram de fato um novo nascimento. Meus irmãos, até o capítulo 11 ele deu a base doutrinária. A partir do capítulo 12 em diante, ele vai aplicar a doutrina na vida das pessoas, na vida dos salvos, porque doutrina e vida caminham juntos, amados. Prática, né? Conhecimento e prática tem que caminhar juntos. Então essas duas coisas caminham juntos, doutrina e vida, credo e conduta. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Até o capítulo 11 de Romanos estudamos doutrina, mas do capítulo 12 em diante vai nos mostrar o que esta doutrina tem a ver com a minha vida e com a tua vida. Nós precisamos, amados, apenas não ter conhecimento da palavra de Deus. Não basta apenas conhecer, é preciso aplicar, é preciso colocar essa palavra em prática, amados. E é isso que Paulo vai estar fazendo aqui no capítulo 12, do verso 1 ao 21 e dos outros capítulos de Romanos, depois do capítulo 11. Então, vidas transformadas implicam em relacionamentos transformados. E quais são os tipos de relacionamentos? Seriam estes, né? Aplicado pelo apóstolo Paulo. Aqui nesse texto, amados, nós vemos ao menos 4 tipos de relacionamentos. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Segundo, o nosso relacionamento com nós mesmos. Terceiro, o nosso relacionamento com nossos irmãos em Cristo. Quarto, o nosso relacionamento com os nossos inimigos. A palavra de Deus, amados, não é apenas doutrina, não é apenas ensino, ela é prática. E nós precisamos entender isso, amados, porque esta palavra, escute, só vai ter poder na minha vida, na tua vida, quando a gente começar a colocar o que nós aprendemos em prática. Porque se assim não for, amados, nós estamos aqui aprendendo em vão. Não adianta doutrina certa, não adianta ortodoxia. O que é ortodoxia, pastor? É a doutrina correta. Não adianta você defender a regra de fé e prática, mas se você não coloca essa regra de fé e prática na sua vida, você está aprendendo tudo em vão. Então, meus irmãos, se as nossas vidas forem transformadas, elas precisam refletir nesses 4 relacionamentos: com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos na fé e com os nossos inimigos. Irmãos, primeiramente, nosso relacionamento com Deus. Veja o verso 1. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso primeiro relacionamento, amados, é com Deus. Através de quê, pastor? Do nosso corpo. Nossas mãos, nossos pés, nossa língua, nosso falar, nossos pensamentos, nossos olhos.
Então, amados, Paulo no capítulo 6 de Romanos, você vai ver, no capítulo 6, ele já tinha dito que outra hora, nós oferecíamos os nossos membros ao pecado do nosso corpo. Nosso corpo a gente usava como instrumento para pecado, antes da nossa conversão, antes do novo nascimento, amados, antes da nossa regeneração. Nós oferecíamos os nossos membros, os nossos corpos ao pecado. Nós precisamos entender, amados, que houve uma transformação de vida, e essa transformação de vida vai também nos relacionar a respeito de Deus, nosso caminhar com Deus, a nossa conduta diante de Deus. Antes da regeneração, nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos para fazer a vontade do nosso Senhor, que não era Deus, era o pecado. Mas agora, outra hora éramos assim. Mas no momento da nossa conversão, houve uma regeneração, houve uma mudança. O Espírito Santo fez com que a gente mudasse de caminho e voltasse para Deus. Então, amados, Romanos 6, do 12 ao 14, faz parte do contexto aqui. O apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-os a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amados, a graça que salva, nós somos salvos pela graça, nós não pagamos nada por essa salvação, foi tudo de graça, pela graça, mas esta graça, ela nos dá capacidade, ela nos dá poder para termos uma vida transformada, para nós vivermos, irmão, um novo caminhar. Em Romanos 6, do 15 ao 22, o apóstolo Paulo diz: e daí, havemos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Paulo diz: de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência, para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a quem foste entregues, e uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos de justiça. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de justiça, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meus irmãos, e Paulo começa esse texto dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional aqui que Paulo está falando? Quando a gente vamos cultuar a Deus, prestar um culto a Deus, o nosso culto racional, meu irmão, é nós apresentarmos nosso corpo, os membros do nosso corpo, como santificação na presença de Deus. Esse é o culto racional. Romanos 12:1 nos mostra que agora, como pessoas nascidas de novo, nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício a Deus, sacrifício agradável a Deus. Os nossos corpos não é mais para imundícia, para iniquidade, para o pecado, mas é para agora glorificar a Deus. Nós fomos transformados, amados, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Em Romanos 12:1, nós sabemos que Cristo fez um sacrifício perfeito, amados, para perdoar os nossos pecados. Nós já sabemos isso. Jesus fez um sacrifício para perdoar os nossos pecados. Agora, em Romanos 12:1, diz que nós temos que oferecer a
Deus agora o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, usar o nosso corpo e os membros do nosso corpo como instrumento de santificação. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Então, amados, essas mesmas palavras que o apóstolo Paulo diz, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa palavra, apresentei o vosso corpo, o verso 1, é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para alguém que trazia o seu sacrifício para oferecer a Deus, e ao colocar esse sacrifício nas mãos do sacerdote, não podia tomar esse sacrifício de volta. Então, amados, ou seja, você ofereceu o seu corpo para um sacrifício agradável a Deus no momento que você se converteu de verdade a Cristo. O seu corpo, a sua mente, os seus olhos, a sua língua, os nossos membros têm que ser, amados, algo usado para o louvor de Deus. O nosso corpo é para isso. Ou seja, você oferece o seu corpo, você oferece a sua vida para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E você não pode mais tomar de volta. A sua vida pertence agora a Deus. A minha vida pertence agora a Deus. Apresentei, pois, irmãos, o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Apresentei-vos. No Antigo Testamento se apresentava um sacrifício ao sacerdote. Não podia mais pegar esse sacrifício de volta. O teu corpo, o meu corpo, a nossa vida não pertence mais a nós agora, amados. No momento que você aceitou Jesus como seu Salvador e o seu Senhor não é mais você. Você não manda mais na sua vida. Você tem um Senhor que controla a tua vida, e você tem que estar debaixo do controle do seu Senhor. O seu Senhor agora é Deus. Então agora você não traz mais nenhum animal como no Antigo Testamento para sacrificar a Deus. O que é que você vai fazer? Você vai trazer você mesmo a oferecer um sacrifício perfeito e agradável a Deus. É a nossa vida, amados. Então, como anda a nossa vida diante de Deus? Irmãos, olha, não adianta chegar aqui e louvar bonito, ensaiar hinos de louvor, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta pregar, não adianta dizer que está servindo a Deus, amados, se nós não estivermos apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isto é um culto racional, e é o culto que Deus recebe. Às vezes a pessoa acha que simplesmente por louvar, abrir a sua boca, fazer um grupo de louvor, está dando glória a Deus alto, está falando em línguas, isso está agradando a Deus. O que vai agradar a Deus, meu irmão, é como nós estamos usando o nosso corpo, como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Meus irmãos, e Paulo vai dizer que esta oferenda, o seu corpo, o seu culto racional a Deus. Então, o que é um culto racional aqui? Racional aqui, amados, não é no sentido de razão, em oposição à emoção. Culto racional aqui traz a ideia de um culto lógico, ou seja, um culto que você de fato oferece a Deus, aquilo que é agradável a Deus. É o culto que você oferece com a sua vida, com o seu corpo a Deus. Isto é o culto racional. Nosso corpo, irmão, é para santificação. Então não pode haver uma diferença, amados, entre o que você diz ou o que você faz. Não pode haver diferença, amados, do que nós somos aqui no templo, do que nós somos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Se
o que você oferece a Deus no culto, no templo, não condiz com o que você faz fora daqui do templo, amados, você não está cultuando a Deus, não está sendo um culto racional, porque nós devemos apresentar o nosso corpo, amados, a nossa vida como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não pode haver uma diferença entre o que você faz aqui no templo, no que você faz no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Se o que você oferece a Deus no culto, no templo, levanta suas mãos, dá glória a Deus, diz aleluia, você se emociona, você chora, e quando termina o culto lá fora, você está fazendo tudo ao contrário, que Deus não mandou na sua palavra, mas não está adiantando esse culto, irmãos. Não está sendo um culto que agrada a Deus. E o povo de Israel sabia fazer isso, porque o Senhor dizia: esse povo me honra com seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Temos que ter muito cuidado, amados, para que a gente não esteja cultuando a Deus apenas de boca para fora, porque vidas transformadas por Deus, relacionamento transformado por Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso, amados. Então, amados, não adianta chorar, não adianta se emocionar, não adianta dar glória a Deus alto, não adianta falar em línguas, não adianta marchar dentro da igreja, não adianta cantar louvores bonitos, não adianta chorar na hora da adoração, se a nossa vida não está correta diante de Deus. Esse é o primeiro ponto, amados. Não adianta mais fazermos tudo o contrário do que nós fazemos aqui no culto. Eu não posso ser apenas santo aqui dentro da igreja, no meu trabalho eu não sei, em casa eu não sei, no meu dia a dia eu não sei. Isso não é um culto racional, amados. E nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. Então, amados, fora do culto, eu ser uma outra pessoa. Fora do culto, eu ser crente dentro da igreja, e fora do culto eu não ser crente. Eu ser crente apenas quando eu piso aqui. Eu ser crente apenas quando eu pego a minha Bíblia e venho de casa para a igreja. Mas no meu dia a dia, amados, eu não tenho esse relacionamento correto com Deus. E o nosso culto a Deus não é apenas aqui no domingo. Nosso culto a Deus é diário, amados. É todos os dias, é em casa, é no trabalho. Onde quer que a gente esteja. Através das nossas vidas transformadas, amados. Nós usamos os nossos corpos como instrumento para a santificação. Nós estamos apresentando um culto vivo, um culto agradável a Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o culto, amados, prestado por mim a Deus, ele não será um culto racional se eu não estiver vivendo uma vida que agrada a Deus. Então, o que é oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus? O que é isso, pastor? O que é eu oferecer o meu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus? Mas é quando nós não olhamos, não contemplamos as coisas mal. Nós estamos cultuando a Deus, fazendo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós não estamos usando nossos olhos, contemplando as coisas maus. Quando a nossa língua não está sendo usada, para dizer coisas vergonhosas, fofocas, difamações, piadas sujas. Quando não usamos o nosso corpo para impureza sexual, o sexo fora do padrão bíblico, o sexo fora do casamento, prostituição, adultério. Então, se nós, isso, amados, quando nós não estamos praticando essas coisas,
nós estamos realizando um culto agradável a Deus, quando nós estamos vivendo a palavra de Deus. Quando não usamos nossos corpos como instrumento para adultério, quando com as nossas mãos não fazemos nada ilegal, isso nós estamos oferecendo um culto agradável a Deus. Quando a nossa vida, mas está sendo uma vida que nós estamos dando um bom testemunho para as pessoas lá fora, nós estamos fazendo um culto, oferecendo o nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amados, os nossos olhos precisam, mas não cobiçar as coisas dos outros. Os nossos olhos precisam não cobiçar a casa do outro, o carro do outro, a mulher do outro ou o homem da outra. Então, amados, os nossos ouvidos estar ouvindo coisas que edificam, coisas de Deus. Isso nós estamos fazendo um culto agradável a Deus. A boca sendo usada para abençoar, não para amaldiçoar. As mãos usadas para fazer o bem e não para fazer o mal. Então, amados, isto é apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é um culto verdadeiro, é um culto racional, é o culto que Deus recebe e fica satisfeito, amados. Você quer saber se você está usando o seu corpo de uma forma que está cultuando a Deus, o culto que está agradável a Deus? É só você ver a sua vida. O que você está vendo, o que você deveria ver? Você está usando os seus olhos para quê? O que você está ouvindo que não deveria ouvir? Onde você está indo onde não deveria ir? E o que você está fazendo que não deveria fazer? Tem como a gente saber, amados, o Espírito Santo habita dentro de nós. O que é que você tem olhado? O que é que você tem pensado? O que você tem cobiçado? O que você tem falado? Meu irmão, isso importa demais para Deus. Porque as pessoas que estão ao nosso redor não veem, não, mas Deus sabe. Deus sabe. Eu não posso oferecer um culto, amados, como sacrifício vivo, agradável a Deus, se eu não estiver apresentando os membros do meu corpo como membros para a santificação, amados. Tem muitos cultos, irmãos, de muitos cristãos que Deus não está recebendo, porque eles não estão apresentando um culto racional, um culto, como aqui diz, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amados, onde você está indo que você não deveria ir? Não é mais o seu lugar. Talvez alguns de nós, amados, tivemos aí agora as festas juninas, pato de evento. E eu digo, amados, tem muitos cristãos que deixam de ir para a igreja porque estão lá. Deus já tirou esse povo de lá. O que é que eles estão fazendo lá de novo? Está com saudade da velha natureza? Meus irmãos, precisa haver uma mudança, mas não basta apenas deixar de fazer também o que é errado, mas também o que estamos deixando de fazer, que nós não deveríamos fazer. Muitas vezes nós estamos deixando de fazer algo, mas nós continuamos amando aquilo que nós estamos deixando de fazer. E nós devemos, amados, na realidade, odiar aquelas coisas que não agradam a Deus. Não é simplesmente eu dizer, não, eu não faço mais determinada coisa porque eu sei que é pecado, mas no meu coração está ardendo de desejo para fazer aquilo me dá prazer, aquilo me alegra. Meus irmãos, Deus conhece o nosso interior,
vidas transformadas, relacionamentos transformados, amados. Nosso relacionamento agora com Deus é um outro relacionamento que nós não tínhamos antes. A segunda coisa também, amados, que fora o corpo transformado, também a nossa mente deve ser transformada, pois o verso 2 diz assim: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os nossos pensamentos precisam ser renovados, transformados. Não podemos pensar da mesma forma como pensávamos antes. O que é que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a minha mente, a tua mente, a mente de cada um de nós? O que mais tem ocupado a nossa mente, amados? Nós não devemos se conformar com este século. O século aqui é com este mundo. Este mundo tem uma forma, e a forma deste mundo, ela muda dia a dia, toda hora. Você pode olhar que o que era errado ontem, hoje já não é mais errado. Tinha coisa que antigamente era um absurdo, as pessoas se escandalizavam. Hoje em dia, para o mundo, essas coisas são normais. Homem namorar homem, mulher namorar mulher, casamento de homossexual, casamento de mulher lésbica. Para o mundo isto é normal, para nós não. Não caia nessa, porque o mundo quer botar na sua mente que isso é normal, que o amor é que prevalece. Meu irmão, o amor não vai prevalecer no erro, na mentira, na imundícia, no que Deus abomina, no que Deus diz que é pecado. O mundo muda, mas a palavra de Deus ela não muda. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passarão. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. O que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado agora do mesmo jeito. Nós temos que renovar nossa mente, não de acordo com o mundo, mas de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus. É ela que deve guiar os seus pensamentos, a minha mente, as nossas ideias, as nossas condutas. Não é o mundo que vai ditar o que você deve achar que é certo ou errado. A palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mundo tem uma forma, mas essa forma muda. O que era errado ontem, hoje não é mais. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje, porque a forma do mundo está mudando todos os dias e está mudando para pior. Cada dia mais a gente vê esse mundo virando uma Babilônia, um Sodoma e Gomorra, coisas absurdas, leis querendo ser aprovadas para liberar imoralidade, droga, maconha, sexo de todo jeito, aborto, matar crianças, assassinar criancinhas indefesas dentro do útero da mãe, da barriga da mãe, e o mundo está querendo ditar que isto é normal. Nós tivemos nossa mente transformada, mas nós não podemos concordar com essas coisas, não. Isso é errado, isso é pecado, amados. O que Paulo está dizendo é que não bote o pé nessa forma do mundo. Não se amolde a este mundo. Não deixe que o mundo formate a tua cabeça, a sua mente. Cuidado, tem muitos cristãos que já estão mudando as suas formas de pensar. Que antigamente achavam que determinadas coisas eram pecado, que a Bíblia dizia que é pecado, hoje em dia já estão achando que tudo é normal. Vidas transformadas, relacionamento com Deus transformado.
Nós temos agora um relacionamento com Deus, não com o diabo, não com esse mundo. Bem, você tivemos agora uma transformação de vida, uma nova natureza. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, e o Espírito, ele não leva o nome de santo à toa. Como uma pessoa diz que é salva, que o Espírito Santo habita dentro dela, se ela não viveu uma vida de santidade, amados, pois o Espírito é santo que habita dentro dessa pessoa. Não se amolde a este mundo, não permita que o mundo formate, dite os seus valores, não permita que o mundo formate os teus valores, o teu modo de pensar, o teu modo de agir, o teu modo de falar, o teu modo de reagir. Meus irmãos, este mundo está, amados, vendido ao relativismo absoluto. Esse mundo não existe verdades absolutas. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela sempre foi a verdade. O que a Bíblia diz que é pecado, meus irmãos, continua sendo pecado. Paulo quer nos mostrar, mas que temos uma vida transformada. Agora precisamos também ter uma mente transformada. Você não pode se amoldar a este mundo, a mesma forma de pensar, de agir, de viver. Você não pode, ser um camaleão. Em determinado lugar você age de uma forma, em determinado lugar você é de outra forma. O camaleão é que faz isso, Nós devemos ser, mas de uma forma só, verdadeiros, servos de Deus. Nós não podemos ser em determinado lugar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e em outros locais nós agimos de outra forma. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Se nós somos de Deus aqui, nós vamos ter que ser de Deus também no trabalho. Vamos ter que ser de Deus também em casa. Vamos ter que ser pessoas de Deus em qualquer lugar que a gente vai. Não adianta apenas querer ser pessoa de Deus dentro do templo. Então o apóstolo Paulo diz: transformar pela renovação da vossa mente. Nossa mente deve ter um padrão absoluto. Que padrão absoluto é esse, amados? Olhar fixamente e aprender os nossos padrões absolutos com Jesus e com sua palavra. O nosso padrão absoluto é Cristo. Você tem um padrão absoluto, eu tenho um padrão absoluto. E o seu projeto de vida é olhar para esse padrão absoluto, sendo transformado de glória em glória, em vez de nos rendermos ao relativismo deste século. Nós devemos olhar para o nosso padrão absoluto, que é Jesus Cristo e a sua palavra, para termos as nossas mentes transformadas, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossas atitudes, amados, sermos transformados, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Nós precisamos, amados, transformar a nossa mente. O que é que ocupa mais a sua mente? É as coisas de Deus? É a palavra de Deus ou é as coisas desse mundo? O que mais tem ocupado o teu pensamento? Sabe, irmãos, é complicado quando o crente, e eu digo por experiência própria, quando ele deixa de ler a Bíblia, quando ele deixa de ouvir pregação da palavra de Deus, ele começa a alimentar a mente dele com outras coisas. E aí, meu irmão, é complicado. Hoje em dia nós temos a internet aí, tem que ter cuidado, porque tem pessoas que passam horas e horas na internet vendo um monte de porcaria, um monte de bobagem. Está alimentando a sua mente com o quê? Vai transformar a tua mente, essas coisas, ou vai corromper mais ainda a sua mente? Porque, meu irmão, se a gente abandonar a palavra de Deus, eu digo a você, meu irmão,
Se a gente abandonar a palavra de Deus, nossa mente não será transformada, meu irmão. Nossa mente não será edificada em Cristo, na palavra de Deus. O que é que nós estamos alimentando a nossa mente, os nossos pensamentos, amados? E não vos conformei com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? Qual é a vontade dele? A vontade de Deus, amados, para todo salvo, é que ele, ande em novidade de vida, tenha uma vida transformada, use a sua mente para as coisas de Deus, use o seu corpo como instrumento para a glória de Deus. Segundo lugar, amados, nosso relacionamento com nós mesmos. Vidas transformadas, relacionamentos transformados. Primeiro, relacionamento transformado com Deus. Segundo, nosso relacionamento com nós mesmos. Veja agora o verso 3 ao 8. Romanos 12, do 3 ao 8. Que o apóstolo Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de entre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um de vós. Não só isso aqui, mas só o verso 3. Então o cristão deve ter uma correta avaliação sobre si mesmo, porque o apóstolo Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentro de vós, que não pense a si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amados, o cristão deve ter uma correta avaliação sobre si mesmo. Há um grande perigo, amados, nós pensarmos de nós, de si mesmo além do que convém. Há um grande perigo, amados. Não é certo viver elogiando a si mesmo. Não é certo o crente viver se exaltando a si mesmo, se achando demais. Aquela pessoa que vive se achando, enchendo a sua própria bola, se exaltando demais. Você já parou para conversar com alguns irmãos, alguns cristãos? Quando você começa a falar meia hora com eles só começa a falar sobre eles, só coisa boa sobre eles, só exaltando a eles mesmos. Tudo que eles fazem são melhor, eles são mais sãos do que todo mundo, eles são melhor do que todo mundo. Eles se exaltam a si mesmos, amados. Eles pensam mais do que eles deviam pensar sobre si mesmos. Eles não se avaliam. É um perigo, amados. Porque quando nós deixamos de avaliar nós mesmos, amados, nós começamos a nos corromper, a cair no pecado. E tem cristão, meu irmão, que é só o sangue de Jesus. Se acha demais. Se acha demais. Então você conhece alguém assim? Se você se encontrar com ela 10 vezes no dia, ela vai fazer elogio a ela mesma. É sempre se vangloriando. É bom em tudo. É bom em tudo. Então ela vai ser sempre o herói da história. Ela sempre vai sair melhor. É a mais sábia, a mais esperta, a mais inteligente, a mais rica, a mais boa, a mais misericordiosa, a mais santa, a mais correta, a mais piedosa. Meus irmãos, o apóstolo Paulo fala, irmãos, porque pela graça que me foi dada, de cada um dentre vós não pense assim de si mesmo, além do que convém. E tem pessoas, irmãos, olha, que tem uma alta necessidade de se autoelogiar.
de falar o que tem, sempre quer estar na frente das outras pessoas, sempre quer ser o melhor. Aí Paulo diz: não pense de vocês além do que convém. Não elogie a si mesmo, isso não é bom, isso não é bonito, não fica legal. Que seja outra pessoa que venha nos elogiar, mas nós mesmos não, sempre nos elogiando, sempre se achando um tal. Então, amados, nosso relacionamento com nós mesmos. O que você acha de você mesmo? Você acha que você é o quê? Você acha que você é super bom? Você acha que você é mais santo do que todo mundo? Você acha que é menos pecador do que todos? Só você presta, ninguém mais presta. Tudo que você faz é certo, tudo que os outros fazem é errado. Meus irmãos, não pense de si mesmo além do que convém. Tem cristãos assim, irmãos. Tem crentes assim. Porque tem uma alta necessidade de elogiar a ele mesmo, a ela mesma. Existe um perigo, amado, de complexo de superioridade. Então, amados, o cristão deve ter percepção correta também de seus dons. Verso 8, do 4 ao 8, continuando, diz: porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Ou que exorta, faça com toda a dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O cristão deve ter, amados, uma percepção correta dos seus dons. Paulo mostra que há diversidades nos dons espirituais, mas há unidade do corpo, porque a igreja é um corpo, amados, e eu sou um com o meu irmão. A unidade, apesar de ser muitos dons, nós precisamos uns dos outros para a edificação do corpo. Nós temos essa percepção. Eu preciso do meu irmão e ele precisa de mim, porque ele tem dons que eu não tenho e eu tenho dons que ele não tem. Entendeu? Cada um de nós somos membros deste corpo, amados. A igreja, Deus estabeleceu: uns serão ouvidos, outros serão olhos, outros serão bocas, outros serão braços, outros serão pernas. Como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, do diante. Ele usa uma metáfora ali para falar sobre a unidade da igreja e a necessidade de cada membro dentro dessa igreja. Um precisa do outro. Ninguém é melhor do que o outro, nem maior do que o outro. Então Deus estabeleceu, amado, pessoas que têm vários dons, mas todas essas pessoas são necessárias no corpo. Tem que haver unidade, amados. União. Não é porque eu tenho o dom de pregar que eu não preciso de irmão tal que tem outro dom. Edificação na minha vida. Então, mas o crente não deve ter complexo de superioridade, dizer: eu sou olho, eu não preciso dos pés. Eu sou ouvido, não preciso da boca. Eu não preciso estar fazendo parte de nenhuma denominação. Eu sou autossuficiente. Eu posso servir a Deus, em casa. Eu não preciso de ninguém.
Meus irmãos, tem um bocado de cristãos aí, meu irmão, que se acha autossuficiente, acha que não precisa mais de ninguém e que está em casa, está servindo a Deus e está tudo certo. Meu irmão, 1 Coríntios 12, do 1 ao 22 diz assim, presta atenção, Paulo está fazendo uma analogia ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, né? E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porquanto eu sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de o ser. Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes, devemos dar muito maior honra. Nós precisamos um dos outros. Meu irmão, minha irmã, você tem dom que eu não tenho, e que esses dons precisam ser aplicados aqui no meio da igreja local. Quando um membro falta na igreja, meu irmão, um membro de uma igreja falta, a igreja fica em prejuízo. Mesmo aquela pessoa que parece mais, você é mais inútil, que você acha, ela é útil mesmo. Ela é útil ao corpo de Cristo. Nós precisamos de todo o corpo, amados, todos os membros. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é formada pelos salvos, e este corpo não pode se separar, se isolar um dos outros, porque Deus deu dons a cada um dos membros, e cada um precisa do outro. Para o quê? Para a edificação, para crescimento, para o amadurecimento, para fortalecimento. Hoje aqui está faltando umas pessoas, amados. Está fazendo falta ou não? Tá, faz falta, amados. Porque nós precisamos de todos para edificação. Até o menor dons são necessários. Por isso ninguém será crente edificado se afastando do corpo de Cristo, amados. Tem muitas pessoas, amados, que quer a cabeça. Cristo é a cabeça. Diz, eu tenho Cristo, mas não quer o corpo de Cristo. Como você vai querer Cristo se você não aceita o corpo de Cristo? Porque lá em Colossenses diz que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Se uma pessoa, meu irmão, não quer fazer parte de uma denominação, não quer congregar, não quer fazer parte de igreja nenhuma, como essa pessoa vai querer Cristo? Como é que ela tem Cristo se ela, mas despreza o corpo de Cristo, a noiva de Cristo? Não tem como, amados, pegar a cabeça sem o corpo. A cabeça faz parte do corpo. Nós precisamos um dos outros, temos que congregar, amados. Cada um dos membros, até os que parecem de menos importância, é necessário para edificar todo o corpo. Então, amados, nós vemos muitas pessoas inventando desculpas para não vir à igreja. Elas dizem, a igreja somos nós. Eu posso servir a Deus em casa. Eu posso adorar a Deus em casa. Eu não preciso estar junto com os irmãos. Não preciso de pessoas. Meu pastor é Jesus.
Meu irmão, o Senhor Jesus estabeleceu sua igreja aqui. Os apóstolos estabeleceram pastores, presbíteros, homens levantados por Deus para edificação do corpo da igreja. Você pensa que a pessoa vai ser crente sozinha em casa? Duvido. Vai ver a vida dela como é, para você ver. Vai ver a frieza que essa pessoa está espiritual. Vamos olhar a vida dela. Amados, vemos muitas pessoas inventando desculpas para não vir à igreja. A desculpa é sempre essa: eu posso servir a Deus em casa. Jesus Cristo não deixou nenhuma igreja, deixou. As pessoas não estão estudando a Bíblia. Isso é uma prova que elas não têm compromisso com Deus, elas nem conhecem a palavra de Deus. Fala besteira, fala bobagem. Isso é mentira, mas é coisa do diabo. Deus zela pela unidade de sua igreja. O congregar, a igreja é a assembleia dos salvos, do povo de Deus, dos santos, dos eleitos de Deus, formada por pessoas que têm vários dons, e uns precisam dos outros para serem edificados. Efésios capítulo 4, verso 11 diz que Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, amados. Quando o membro do corpo não está presente, ele causa prejuízo, e ele próprio causa prejuízo a ele próprio e causa também ao corpo. E o diabo sabe disso, e ele quer destruir, acabar com o corpo de Cristo, colocando na mente de alguns cristãos que eles não precisam estar em igreja nenhuma, congregar, ter um pastor, que eles dizem são salvos, mas não querem fazer parte do corpo de Cristo. Eu só vou dizer uma coisa a você, meu irmão: se alguém não faz parte do corpo de Cristo, essa pessoa não é de Cristo. Só isso. Se uma pessoa diz que é crente e ela não gosta de se reunir com o povo de Deus para adorar a Deus, para ter comunhão, para congregar, aprender a palavra, estudar a palavra, orar, mesmo essa pessoa não é de Cristo. Se ela não aceita o corpo, ela também não vai aceitar a cabeça. Não pode aceitar a cabeça sem o corpo. Cristo é a cabeça da igreja. O corpo é preciso todos, amados. Como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 12, usando essa metáfora, dizendo que todos são importantes. É preciso essa unidade. É preciso estarmos juntos, irmãos. Quem não faz parte do corpo não pode fazer parte da cabeça, que é Cristo. Aí começa a arrumar desculpas para não congregar, começa a olhar os defeitos das pessoas. Irmãos, vida transformada vai gerar também relacionamentos transformados, comigo mesmo e com meus irmãos. Primeiro, relacionamento transformado com Deus, relacionamento transformado com meus irmãos em Cristo Jesus. Eu preciso congregar, amados. Eu preciso me relacionar com meus irmãos da fé. Eu preciso ser pastoreado. Eu preciso de dons espirituais dos meus irmãos para a minha edificação. E eles precisam também de mim, para que nós sejamos edificados. Deus nos tem dado dons diferentes para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. E nós devemos manter a unidade da igreja. E eu quero dizer uma coisa a você, preste atenção: tenha cuidado com pessoas que querem causar divisão no corpo.
O diabo às vezes manda choro. A obra de Deus está aqui, a obra de Jesus dispensa. Romanos 16, 17 diz assim: olha, rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculo à doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Tenha cuidado com pessoas que vêm para a igreja local para causar divisão, querer destruir o corpo de Cristo. Tem que ter muito cuidado, mas Deus usa a figura da linguagem de um corpo humano físico, comparando com o seu corpo, que é a igreja, que é a Assembleia dos Santos, os eleitos de Deus. Então, toda parte do nosso corpo é necessária. Se nós amputarmos um braço ou uma perna, o que vai acontecer com essa perna, com esse braço do nosso corpo? Vai acontecer o quê? Vai o quê? Morrer e a poder ser. A mesma coisa é uma pessoa que se afasta do corpo de Cristo. Uma pessoa que não está ligada ao corpo. Eu não posso, mas arrancar o meu braço, dizer que eu não preciso dele, arrancar ele, jogar fora. O que vai acontecer com o meu braço? Ele vai morrer, vai apodrecer. Não existe esse negócio, meu irmão. Esses crentes aqui que são desigrejados, uns acham que eles podem pastorear eles mesmos. Inventa o pai pastor, todos os pastores nenhum prestam, nenhuma igreja presta. A igreja tem que ser de acordo com a vontade deles. A igreja tem que se moldar a essas pessoas. Não, meu irmão, a igreja tem que ser o que Cristo mandou a igreja ser. Culto a Deus é culto a Deus, doutrina é doutrina, pregação é pregação, oração é oração, louvor é louvor. Se a pessoa não está satisfeita com isso, meu irmão, problema, porque não está tendo uma vida realmente na presença de Deus. Porque eu digo a você, louvar a Deus, orar a Deus, ler a palavra de Deus, isso é suficiente para nos edificar, nos trazer alegria, nos fortalecer. Não precisamos trazer coisas novas, modismo da fé, para atrair pessoas não convertidas para dentro da igreja. Porque a igreja precisa, meu velho, ser diferente do mundo. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, vamos trazer festividade, e toma festa disso, festa daquilo, brincadeirinha A, brincadeirinha B. Pode ser até que um dia seja feito um dia especial da criança para um negócio com criança fora do mundo. Mas, meu irmão, a igreja é casa de oração. A igreja é lugar da reunião do povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para servir a Deus, para louvar, para adorar, para aprender a palavra, para crescer na graça e no conhecimento. Isso é o bastante na minha vida, na tua vida. Toda parte do nosso corpo é necessário, amados. Nós não podemos amputar membro nenhum do nosso corpo. Não tem esse negócio, amado, de crente autossuficiente, de crente dizer: eu não preciso da igreja, em casa eu posso ligar a televisão, ver a internet, um pregador, o que eu quiser, deitar no meu sofá. Eu não preciso estar em igreja nenhuma. Irmãos, isso não é bíblico. Se eu cortar o meu braço, o meu corpo, ele vai morrer, vai ficar inútil, vai apodrecer. O que é um rebanho, amados? A Bíblia chama a gente de ovelha de Cristo, não é verdade? E o que é um rebanho? Um rebanho, amados, é um monte de ovelhas sobre a liderança de um pastor. Não há rebanho sem pastor. Entendeu? Não há ovelha, meu irmão, sem um apacentador, sem um pastor.
Não é à toa que a Bíblia chama a gente de ovelha. Ovelhas. Ovelhas as ovelhas, um monte de ovelhas sob o cuidado de um pastor. Se uma ovelha, presta atenção, olha, se uma ovelha fugir do rebanho, o que vai acontecer com esta ovelha? Se ela fugir do rebanho, o que vai acontecer com ela? Ela vai se tornar presa fácil para os lobos e os predadores devorar ela. Vai se tornar presa falsa, mas para falsos profetas, falsos pastores. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Vão servir de jantar para lobos, para predadores. Na vida real, amado, será presa fácil para o diabo. O crente fora do rebanho, o crente fora da congregação, será presa fácil para Satanás. O diabo faz de bolinha, faz o que quer. Pode ver, amados, a vida de todas essas pessoas que discutem essa igreja, de que é crente, que não congrega em lugar nenhum. Veja a vida delas como são. Um fracasso total espiritual. Um fracasso total. Por quê, pastor? Porque nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, amados. O verso 5 diz assim, olha, eu estou terminando, Romanos 12, verso 5, diz assim, olha, assim também nós, quando somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. O verso 4 diz, porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu preciso de meu irmão, de minha irmã, eu preciso estar unido à minha igreja, à congregação. É preciso, amados. Somos membros uns dos outros, eu preciso de você. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Terceiro e último lugar, amados, nosso relacionamento com nossos irmãos. Verso 9 ao 16. Romanos 12, 9 ao 16 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegados ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, né? Preferindo em honrar uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijados na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, abençoar os que vos perseguem e abençoar os que vos perseguem, abençoar e não amaldiçoar, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, concedeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. O amor seja sem hipocrisia. O apóstolo Paulo, no verso 9, começa a dizer isso. O que quer dizer isso, pastor? O amor sincero para um com os outros. Não pode haver falsidade, amados, dentro da igreja. Eu não posso estar dizendo aqui eu amo um irmão tal e por trás eu estar detestando esse irmão, odiando esse irmão, difamando esse irmão, por trás dele descendo a lenha, porque a Bíblia diz, meu irmão, o amor seja sem hipocrisia, sincero. A palavra hipócrita vem da palavra grega que significa ator. E o que é um ator? É alguém, né, que exerce um papel diferente da sua vida real. Então ele se veste como uma outra pessoa, ele se assimila a voz de outra pessoa, ele se passa por outra pessoa, ele age como se fosse uma outra pessoa, porque ele é um ator, ele está interpretando.
Então entre a gente não pode haver isso, falsidade. Falsidade no meio do povo de Deus. Quando Jesus chamou os fariseus de hipócritas, porque eles representavam um papel que na verdade eles não eram. Os fariseus eram assim, eram homens totalmente religiosos, mas eles eram hipócritas, eles representavam algo, eles não eram aquilo que eles aparentemente pareciam ser. E nós temos que ter muito cuidado para que nós não tornemos um fariseu, um crente fariseu, um crente hipócrita. O que Paulo está ensinando é que o amor não pode ser hipócrita. O amor hipócrita, mas é quando eu chego para o meu irmão e eu digo: eu te amo tanto, mas por dentro eu não sinto este amor. Entendeu? Você dizer que ama seu irmão, mas por dentro você não sente isso. Você está falando só da boca para fora. Você está querendo mostrar uma coisa ao irmão que você realmente não é, que realmente você não sente por esse irmão. Isso é hipocrisia, amados. O amor tem que ser sincero. Tem pessoas que na realidade elas nunca amam ninguém. Porque, amados, são pessoas que só amam a si mesmo. Pessoas egoístas, elas só se preocupam consigo mesmo. Não sentem a dor da outra pessoa. Não se preocupam de verdade com outra pessoa, porque a outra pessoa está passando, é só fingimento. E ainda mais, amados, é tanta hipocrisia que digo: eu vou orar pelo irmão e não ora, é mentira. Tem pouquinho que ele faz isso. Meu irmão, estou orando pela tua vida, mentira. Hipocrisia. Está orando coisa nenhuma, meu irmão. Isso, amados, é o que Paulo diz aqui, que o amor seja sem hipocrisia, amados. Nosso relacionamento com nossos irmãos. Vou dar uns pulos aqui, amados, que é necessário. O verso 10 diz assim, verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Amados, essas duas palavras aqui é importantíssima: amar cordialmente e o amor fraternal. São dois tipos de amor diferentes. No grego, a palavra amar cordialmente é o amor de família, é um termo de pai para com o filho. É um amor cordialmente, que significa isso: amor de família, amor de pai para com o filho. Irmãos, Paulo está mandando a gente amar os nossos irmãos cordialmente, como se eu amasse o meu próprio filho. A pergunta é: nós temos amado nossos irmãos como a gente ama nossos filhos de sangue? Hein? A palavra de Deus manda a gente fazer isso. Não só amor cordialmente, não só o amor, verso 10, né? Deixa eu ver aqui de novo. Amados cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. E o que é amor fraternal? Significa amor de irmãos de sangue. Amor do irmão que eu tenho, que é do meu próprio sangue. Eu tenho que amar meus irmãos, amados, como eu amo o meu irmão de sangue, como eu amo o meu filho. Amar cordialmente o amor fraternal significa amor de irmãos. Nós devemos amar nossos irmãos na fé da igreja com o mesmo amor que nós amamos os membros da nossa família, pai, filho e irmãos. Por isso, meu irmão, eu quero dizer uma coisa a vocês. Meu irmão, Deus tem que trabalhar muito na nossa vida. E na vida de um bocado de irmãos hipócritas aí, que quer dizer que estão numa maturidade espiritual que nunca está de longe deles atingido.
só ama eles mesmos, só se preocupa consigo mesmo, no máximo se preocupa com a família deles, com a casa deles, com os filhos deles, com a esposa dele, a esposa do marido dela e seus filhos, e nada mais. E muitas vezes está dentro da igreja falando em comunhão e amor, não tem. É hipocrisia, é amor fingido. Nós devemos amar nossos irmãos amados cordialmente e amar nossos irmãos como irmãos de sangue, amor fraternal. Isso a palavra de Deus manda. Eu acho engraçado nos crentes, amados, porque tem coisas que eles querem cumprir a palavra de Deus, outras não aceitam. O que é para o meu benefício, eu quero, né? Eu quero falar mal da irmã por causa de uma vestimenta, meta a madeira, por causa de uma calça comprida, uma saia, um vestido, mas não ama o seu irmão, não ama o seu próximo como a si mesmo, não ama seu irmão como ama seu filho, não ama seu irmão como ama seu irmão de sangue, não ama seu irmão como ama um parente. Na realidade, tem irmãos amados que odeiam até outros irmãos. Tem irmãos que, quando vê você, corta até caminho para não passar por você, para não falar com você. Muitas igrejas aí, meu irmão, tem irmãos dentro de igrejas participando da ceia, que um não fala com o outro, estão lá na ceia do Senhor participando, indignamente, serão réu do corpo de Cristo. Paulo deixa isso bem claro. Isso sim, meu irmão, é participar da ceia indignamente. Vocês vão pagar um preço caro. E ainda mais, o apóstolo Paulo diz: preferimos honrar uns aos outros, dar ao outro a honra, abrindo mão de mim mesmo, priorizando o outro, amados. Verso 11: no zelo não serás remisso, lerdo, devagar, devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Verso 11 diz isso: no zelo não serás remisso, sendo fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. O que isso significa, amados? Nós devemos servir a Deus com entusiasmo, com alegria, não com desânimo, não com um peso, não inventando tanta desculpa, obrigação, não dá, não posso. No zelo, no verso 11: no zelo não serás remisso, sede fervoroso de Espírito, servindo ao Senhor. Devemos servir ao Senhor com fervor, alegria, é uma honra. Hoje em dia há tanto obstáculo, mas para a gente servir a Deus, só não é para a gente servir a nós mesmos. Quando as coisas é para nós, tudo pode. A gente faz sacrifício, a gente faz de tudo para fazer o que é da nossa causa. Mas quando é para a causa de Deus, para a causa dos irmãos, para a causa da igreja do Senhor, é uma dificuldade. É uma dificuldade para vir para a igreja, é uma dificuldade para evangelizar, é uma dificuldade para ajeitar a casa de Deus, é uma dificuldade para contribuir na obra de Deus. Eu vou dar meu dinheiro a pastor, né? Eu vou dar dinheiro a pastor, e por aí vai, irmãos. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas para Deus murmurando, reclamando. Você acha que Deus está se agradando desse tipo de coisa, irmãos? As coisas para Deus, para nós, é um peso. Então, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo a um Senhor. Devemos fazer isso, amados, com alegria. Devemos entender que quando nós estamos fazendo algo na obra de Deus, nós estamos servindo ao próprio Deus. A obra é dele. A obra é dele. Dá o nosso melhor, o nosso empenho, entusiasmo, alegria. Servir ao Senhor exige serviço. Muitas vezes vai exigir da gente sacrifício, porque nem tudo é fácil.
comece. É muitas ideias, mas é muitas pessoas, pastor, vamos fazer isso. Não começa, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês já está desistindo. Já é um peixe, já não dá. Começa o desânimo. Meus irmãos, imagine se a gente fizesse isso. Você já imaginou? Se a gente dissesse, não, vamos fazer a obra de Deus ali, é tão longe. Teve um tempo que o carro do diabo passou mais de ano quebrado, a gente vindo de moto na chuva, caindo de buraco. Os irmãos saíram, o irmão Luiz saiu lá de José Cardoso Oliveira, o irmão saiu lá do Alto do Moura, eu saí lá do Barro Petrópolis, vindo aqui de moto na chuva, e a gente não desistiu, meus irmãos. E isso deveria ser um estímulo para cada membro dessa igreja. Não comece algo que você não vai terminar. Não comece algo que você não vai concluir. Por isso não adianta tantas atividades, meus irmãos. É melhor ter 3 cultos, oração, doutrina e um culto de domingo, do que ter 10 cultos e ninguém vir. Ninguém tem tempo. Está todo mundo cansado. Ser vagaroso para fazer as coisas. Meu irmão, que Deus mais quer pessoas perseverantes. As pessoas botam a mão no arado e dizem, vamos fazer. Vamos continuar. Quem disse que é fácil, amados? Qual obra de Deus verdadeira vai ser fácil? Me diga uma que realmente esteja fazendo a obra de Deus do jeito certo. Uma igreja que realmente prega a palavra de Deus, que não falsifica a palavra de Deus, que não faz da igreja um comércio. Não será fácil. Vai ter oposição, vai ter dificuldade, vai se levantar problemas, vai se levantar várias coisas, mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser fervorosos no serviço ao Senhor. Nós estamos servindo a Deus. Você não está servindo ao pastor, a esposa do pastor. Você está servindo, nós estamos servindo uns aos outros, a Deus e uns aos outros. O que é que eu estou fazendo aqui pregando? Eu estou servindo aos irmãos com o dom que Deus me capacitou, amados. Isso é serviço, amados. É horas de estudo, de pregação. É servir a Deus. Cada um de nós servimos com aquilo que Deus nos concede. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos continuar, perseverar. Jesus está voltando e Jesus vai vir buscar a igreja verdadeira perseverante. Os covardes, meus irmãos, que ficam para trás. Lembra da história de Gideão? Um exército de milhares de pessoas. Gideão disse: os covardes nem venham. Foi 300. 300 venceu milhares de um exército de adversários. Porque Deus conta, meu irmão, com pessoas corajosas. Não é pessoas covardes. Não é pessoas que a primeira dificuldade que tem é: eu vou largar, não dá mais, vou-me embora. Meu irmão, se a gente começar para Deus, se você fizer um propósito com Deus, você dizer: Senhor, eu vou fazer algo para a tua obra, faça. Ou então, não abra sua boca para dizer alguma coisa. Nós deveremos fazer de verdade mesmo. Então, amados, 4 em um lugar: vida transformada, relacionamento transformado também com os nossos inimigos. Porque o verso 14 diz assim, Romanos 12, verso 14, diz assim, né? Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem. Perseguir aqui, amados, não era como hoje em dia a gente pensa. Hoje em dia, para o nosso contexto que nós vivemos na nossa época, uma pessoa que está nos perseguindo é uma pessoa que levanta falso testemunho contra a gente, é uma pessoa que fala mal da gente, é uma pessoa que é falso com a gente, é uma pessoa que está, né, se opondo a alguma coisa da gente. Aqui, amados, perseguir era até relacionado à morte, a tentar matar o outro. Nessa época aqui a perseguição era assim, não era algo assim
Era a pessoa que ia querer até matar, tirar a própria vida da pessoa. Verso 17, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é só os crentes, é também os que não são crentes. Nós devemos fazer o que? Nos esforçar para fazer o que? O bem a todos. Todos. No verso 20 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, nós estamos precisando aprender isso aqui, amados. Isso aqui, meu irmão, na nossa vida tem que aprender muito. Porque amar quem nos ama é bom. Amar quem nos elogia é bom. Amar quem nos abraça é bom. Não é bom? É fácil, né, fazer isso. E amar as pessoas que nos odeiam. Amar as pessoas que nos perseguem. Amar as pessoas que fazem mal a gente. Amar as pessoas que nos odeiam. E a Bíblia diz, amados, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se essa pessoa que te fez o mal um dia precisar de você, faça o bem a essa pessoa. Porque fazendo isso você vai, a palavra de Deus fala aqui, né? Verso 17, deixa eu ver se é 17, né? Isso. Verso 20, né? Deixa eu ver aqui agora. Isso. Isso. Se o teu inimigo tiver fome, dá de beber, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. O que é isso, pastor? A consciência dessa pessoa vai pesar, vai ferver na mente, na cabeça dessa pessoa, vai queimar. Como é que eu faço o mal nessa pessoa que faz o bem? Ah, mas eu fui tão ruim com essa pessoa fez o bem a mim. Quando eu mais precisei, essa pessoa foi o que me ajudou, e eu era inimigo dela. Eu perseguia ela, eu falava mal dela, mas ela chegou e me ajudou. E aí, como é que vai ficar a mente dessa pessoa, o pensamento dela sobre nós? Então, amados, o verso 17 diz: não tornei a ninguém mal por mal, torno o mal, mas o mal por bem. Então, amados, não dá, amados, para nós guardarmos rancor, raiva, ódio no coração das pessoas. Nós devemos nos lembrar da história de José do Egito, né? Seus irmãos venderam ele foi levado para o Egito como escravo, mas quando Deus abençoou ele, e ele teve a oportunidade de se vingar, ele não se vingou. O que foi que ele fez? Ele perdoou e abençoou seus irmãos. Ele pagou o mal que os irmãos dele tinham feito com ele. Jó, seus amigos acusavam e ele orou por eles. Jesus estava sendo pregado na cruz e orava pelos seus inimigos. Estevão, sendo apedrejado, morto, ele orava ao Senhor: não impute a eles esses pecados. Não pagueis o mal com o mal, mas esforçai-vos para fazer o bem. Temos que se esforçar, mas fazer o bem. Irmãos, nós precisamos ser cristãos de verdade, irmãos. Porque vidas transformadas, relacionamentos transformados. Para concluir aqui, quando Deus realmente transforma a nossa vida, quando o Espírito Santo realmente transforma a nossa natureza, nós teremos um relacionamento transformado com Deus, nós teremos um relacionamento transformado consigo mesmo, nós teremos um relacionamento transformado com os nossos irmãos da fé, e nós teremos o nosso relacionamento transformado com os nossos inimigos. Então, irmãos, veja como a igreja hoje em dia está precisando de uma verdadeira transformação. Veja como cada dia nós precisamos pedir a Deus: Senhor, nos renova, nos transforma,
nos torna a semelhança do teu Filho, a Cristo. Amar como Cristo amou, andar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, fazer o bem como Ele fez. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando, irmãos, a nossa vida, mas nós precisamos ser crentes de verdade, amados. Nós precisamos ser crentes de verdade, não apenas em discurso, não apenas em pregação, em doutrina, em ensino. Não basta crer no que é certo, mas é preciso praticar o que é certo. Não adianta conhecer, não adianta crer, não adianta debater, não adianta você defender com unhas e dentes a verdade, se você não vive esta verdade. Se eu não vivo essa verdade, irmãos, não está adiantando nada. Essa verdade tem que transformar o nosso coração. Essa verdade tem que fazer parte do nosso interior, da nossa vida. Essa verdade precisa nos transformar, nos tornar um novo ser e andarmos de acordo com esta verdade. Que Deus possa nos abençoar, amados, e nós possamos realmente ter vidas transformadas, e nós teremos relacionamentos transformados, porque uma pessoa que realmente foi transformada por Deus, meu irmão, os relacionamentos delas serão transformados com outras pessoas. Aqui que Deus fez com ela vai refletir nas outras pessoas. Porque hoje em dia a igreja é tão difamada? Porque, meu irmão, a igreja é formada pelo bocado de pessoas que ainda não foram transformadas. Testemunho horrível, pagando mal com mal, é ódio no coração, é agindo como uma pessoa que nunca foi crente e realmente a mais está precisando de uma vida transformada. Mas que Deus possa transformar o nosso coração. Olha, que essa palavra, amados, de verdade mesmo, escute, que essa palavra possa ficar plantada em seu coração. Você não sai daqui da mesma maneira, não. E amanhã, já começamos a colocar isso em prática. Amanhã nós já vamos precisar colocar essa palavra em prática. Porque amanhã vai se levantar muitas pessoas no nosso trabalho, até no meio da nossa família, que vai dizer que não gosta da gente aqui, entendeu? E nós temos que pagar o mal com o bem, mas não o mal com o mal, não se vingar, não dizer, ele fez isso comigo, eu vou fazer do mesmo jeito. Quando eu estiver na boa, eu vou fazer do mesmo jeito. Não, irmãos. Não. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa